Bem-vindos a mais um vídeo do Primeiro Palmeiras. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Meus amigos, quem segura esse super Verdão aí? John Arias, muito próximo de ser o novo reforço do Verdão. Vamos dar uma olhada aqui no trechinho do Mil Grau e também da Gazeta Esportiva, onde eles trouxeram as últimas informações exclusivas do mercado da bola do Verdão e repercutindo também a vitória do Verdão diante aí do Mirassol neste final de semana. Beleza? Vamos até o final do vídeo, já deixa o like e deixa aí no comentário a opinião de vocês. Vamos bora lá? John Arias e Palmeiras, está tudo certo. O que está travando o negócio é a assinatura, é só a assinatura. Está tudo certo, está tudo alinhado entre Palmeiras e John Arias. Realmente o negócio está perto de acontecer, muito perto de acontecer. E tem a questão da cláusula do Fluminense. Nós inclusive, apuramos aqui com o jornalista Wilson Delissola. Wilson Delissola, que é um grande jornalista, você pode inclusive pesquisar as credenciais dele, trabalhou nos principais veículos do país. Ele que atualizou a gente dessa negociação, como que está o status da coisa, né? A gente vai trazer alguns detalhes aqui para você. Ele já publicou, inclusive, que o Palmeiras já entrou em acordo com o Wolverhampton também, tá? Com o Wolverhampton também, e que o Arias chega por 14 milhões de euros. Seria 14 milhões de euros com um contrato de 5 temporadas e um salário de 1,3 milhões. E ainda tem uma outra questão nesse negócio. Caso o Palmeiras, isso é um acordo entre Palmeiras e Wolves, tá? Caso o Palmeiras vendesse o John Arias acima de 14 milhões de euros, os Wolves ficariam com 30% do excedente. Por exemplo, comprou por 14, o Palmeiras vendeu por 18, que é muito difícil, né? Essa é a real. Vendeu por 18, o Wolves ficaria com 30% desses 4 excedentes que o Palmeiras lucrou, por exemplo, numa negociação. Então tem esse acordo com os Wolves também, isso é detalhe de contrato. E ele ainda também passou para a gente que o modelo seria em 3 parcelas. 8 milhões de euros agora, 3 milhões em abril e 3 milhões em junho. Então, senhores, isso ainda precisa ser assinado. Isso é informação de bastidores. Atualmente, é só assinar e anunciar. Só assinar e anunciar. Mas vou ser honesto para vocês. Enquanto não tiver anúncio, enquanto não tiver o verde no branco ali, é uma informação de bastidores, tá? Eu tento ser 100% muito honesto com vocês. Não estou cravando nada aqui, mas é uma situação bem adiantada entre Palmeiras e Arias. E tem uma outra questão. O presidente do Fluminense falou que tem a cláusula de preferência se o Arias decidir voltar para o Brasil. Eles disseram que pretende exercer. Como o Palmeiras trata isso? Como que o Palmeiras trata essa questão do presidente do Fluminense? Como um blefe. Como um blefe. Porque o Fluminense vendeu o Arias, né? Acho que foi por 17 milhões. Foi exatamente isso. Como que foi a situação aqui do Fluminense com o Arias? O Fluminense vendeu o Arias para o Wolverhampton por 17 milhões de euros. Eu falei o valor errado, sim, num vídeo. Inclusive errata a minha aqui, estou corrigindo. Vendeu por 17 milhões de euros, mais 5 em bônus. Ele ficou longe de bater os bônus. Foi vendido por 17 milhões e o Fluminense não recebeu inteiro ainda esse valor. Então seria até uma burrice econômica do Fluminense, seria mais como é que posso dizer? Uma atitude emocional do presidente. Então o próprio Palmeiras trata esse discurso do presidente do Fluminense como um blefe, tá? Trata isso como um blefe. Não acredita, o Palmeiras não acredita que o Fluminense pagaria os mesmos valores pelo Arias. Você venderia ele por 17, você compraria por 14 agora. O Fluminense, segundo o Palmeiras, isso trata esse discurso do Fluminense como um blefe, tá, senhores? Então é isso, ó. Hoje, praticamente, isso aqui praticamente amarra tudo, né? O Palmeiras tem uma meta para gastar 400 milhões de vendas em 2026, para arrecadar, perdão, não gastar. E venda de jogador é parte central do orçamento, só que ao mesmo tempo o clube está fazendo aí jogo duro, né? Recusando proposta aí pelos principais jogadores do time. Então, o que o Palmeiras tenta trazer agora, um coadjuvante no ataque, mas para isso está abrindo espaço no elenco, está abrindo margem de folha e caixa para um investimento pesado no começo do ano. E na minha visão, não sei a sua, Orlandias, se Arias vier, essa movimentação Facundo Luigi é um terreno sendo limpado, né? Sendo limpado para a chegada de alguém que muda o patamar do ataque, porque Arias é jogador pronto, né, amigo? A velocidade é 1 para 1, a intensidade é repertório, o cara joga um absurdo. Então, está tudo certo entre Palmeiras, Wolverhampton e Arias. O que falta é realmente essa questão da assinatura e, lógico, o Fluminense ser notificado. Sim, e essa questão do Fluminense tá um ponto para levantar. O Fluminense nas 2 janelas de 2025 somadas gastou 208 milhões, nas 2 somadas. Então nem é um perfil do Fluminense atual
gastar muito, né? Tanto que boa parte aí desses jogadores que eles venderam mais caro, eles foi inclusive, né, mérito do scout de achar, de garimpar bem ali o mercado. Eles foram muito bem, né? O próprio é que o Cano estava no Vasco, tudo bem, mas eles se aproveitaram ali também. Você pega o time deles ali da Libertadores, né? O Martinelli, tem o André também, tem menino da base também. Então, assim, o Fluminense foi montando seu elenco muito nessas oportunidades de mercado, base e várias questões aí, ou jogadores mais velhos, que foi o Felipe Melo e o Marcelo. Então, hoje, realmente é difícil olhar para o Fluminense e entender ele como um rival financeiro, digamos assim. Claro que, não vou falar que não tem dinheiro, né? O Fluminense tem ali sua questão financeira também, mas não dá para. Se fosse o Flamengo, por exemplo, na briga, era um negócio mais complicado, que eles teriam como, inclusive, exercer um poder de compra e ainda oferecer mais, né? Já o Fluminense fica meio complicado. E é isso que você mencionou também, a gente toma todo cuidado para trazer uma informação dessa, né? Quando a gente recebe esse tipo de coisa, porque a gente sabe o quão pesado seria uma vinda do Ares aqui. Então é muito complicado você dar uma informação aí que não procede, mas a gente claramente apuramos, né? Estamos ficando muito profissional, estou até estranhando. A gente apurou muito essa questão do Ares aí para trazer aqui, que realmente é um jogador muito importante e talvez, arrisco dizer, junto com o Gerson, talvez aí, por enquanto, das negociações que tiveram até agora, seria talvez a principal contratação da janela aí, né, de todos os clubes. Então é muito pesado, por isso a gente toma todo cuidado aqui, porque a gente poderia trazer aqui todo dia uma atualização sobre o Ares, né, requentar a informação, mas a gente não entende que isso é interessante nem pra gente, nem pra vocês. O que a gente tem que trazer é quando a gente tem realmente estofo, né? Pô, é uma fonte boa, é realmente que você vê que é alguém que trabalha no staff do cara, inclusive do Gabigol, né, cara? Você lembra que eu cravei que o Gabigol não viria pro Palmeiras? Quando foi? Foi fim de 24, né? Que o Gabigol foi pro Japão. 25, né? O Gabigol foi pro Japão e todo mundo falou, não! Inclusive, cara, olha aí a responsabilidade, né? Você vê que tem muito... Eu não gosto de ficar dando indireta pra ninguém, não. Mas teve muito cara que cravou, não, Gabigol é do Palmeiras. Pô, Gabigol era do Palmeiras aonde, meu irmão? Aonde o Gabigol é do Palmeiras? Tô esperando o Gabigol chegar no Palmeiras até agora, tem cara cravando. E o Gabigol já tava certo com o Cruzeiro, ó, desde a Copa do Brasil, desde o fim da Copa do Brasil, que ele ganhou lá com o Flamengo. Então, assim, senhores, muita responsabilidade na informação, a gente tem muita responsabilidade aqui, e a informação que se tem no momento é que está tudo certo entre Palmeiras, John Arias e Wolverhampton. O que falta agora é entraves burocráticos e a questão do Fluminense. A questão do Fluminense. O Palmeiras trata essa questão do Fluminense como um blefe. Ó, você vai comprar, você vai vender o seu melhor jogador por 17, vai pagar 14 depois? Eu quero ver. Vocês vão se arrebentar no caixa? Vamos ver, vocês já contrataram Arana, vocês já contrataram o Gêmeos, contrataram um monte de gente. O Palmeiras trata isso como um blefe. Vamos acompanhar, mas a informação que se tem até o momento é de bastidor. Está cada vez mais perto de o Palmeiras ter o Arias e cada vez mais longe de ter o Almada. Os dois jogadores apareceram nos últimos dias, nas últimas semanas, como probabilidade de contratação. O Almada ficou mais complicado, o Atlético de Madrid, ele acha que tem ainda espaço na Europa, o Benfica se interessou por ele, mas o Arias, com 28 anos, ele abriria sim a possibilidade de voltar ao Brasil. O Fluminense tem uma cláusula contratual de poder exercer uma preferência caso algum outro clube brasileiro queira o jogador, e o presidente do Fluminense falou que vai tentar honrar essa cláusula, porém não dá certeza ao torcedor do Fluminense, porque depende dos valores. Se o Fluminense não conseguir empatar o valor que o Palmeiras pode pagar ao Wolverhampton da Inglaterra, que já está rebaixado lá na Premier League, então por isso que vai facilitar também essa negociação, gira em torno de 14 milhões de euros, esse é o valor que está sendo dito. Então se o Fluminense quiser empatar, ele até pode repatriar o Arias, mas o Arias já tem um acordo encaminhado com o Palmeiras e isso também pode facilitar. O Arias pode falar, olha, igual o Marlon Freitas fez com o Palmeiras, né? O Arias pode falar, não, me acertei com o Palmeiras, o Fluminense tem a cláusula, ele pode até conversar nesse entremeio com o Fluminense, dizendo que quer jogar no Palmeiras, como o Marlon fez, dizendo ao Textor que queria jogar no Palmeiras, por isso que ele foi liberado do Botafogo também. Então o Arias é um reforço provável do Palmeiras para a sequência da temporada. Já veio o Marlon Freitas, jogador conhecidíssimo. Muito bom jogador, muito bom jogador, agora fala-se no Arias, fala-se também no Nino. É um perfil de jogadores diferente do que a direção do Palmeiras vinha contratando. A direção do Palmeiras fazia aposta e pagava caro, como Facundo, como Sousa, e foi muito criticada a diretoria do Palmeiras e o próprio Abel pelas contratações do ano passado. Esse novo caminho
É um caminho para se ficar mais próximo ao rival Flamengo, para se equiparar em nível de contratações. Esse é o caminho, acho que usa a base e também busca jogadores de experiência. Essa mescla é importante, Reinaldo? Fundamental. O futebol hoje se faz com qualidade, com experiência, mas com tranquilidade. A gente está se esquecendo de falar do Cruzeiro. Pedrinho, dono do Cruzeiro, tem feito movimentos muito significativos para reforçar o time do Cruzeiro, que foi terceiro lugar no Brasileiro. O Cruzeiro vem fortíssimo. Então, o Cruzeiro é um clube que vai chegar muito forte no Brasileiro, muito forte na Libertadores. A gente, com o advento do Mundial de Clubes, cada Libertadores é um desafio para os clubes, porque para chegar no Mundial de Clubes tem que ganhar Libertadores. Então, o Flamengo já está lá, porque ganhou o Rio do ano passado, Palmeiras, Cruzeiro, as equipes estão se reforçando, o próprio Fluminense, para poder chegar, ganhar uma Libertadores, para chegar também no Mundial. Chegar no Libertadores, ser campeão da Libertadores, não é só ser campeão da Libertadores, é ter uma vaga no Mundial em que o dinheiro foi muito diferente da própria Libertadores. Ô Tupã, o Palmeiras, pelo ano que teve, pela ausência de títulos, foi vice, a presidente Leila, inclusive, disse outro dia, ser vice também é importante e tal, tem boas premiações, mas o torcedor ficou muito magoado com o Palmeiras. Isso torna a campanha do ano passado, torna a campanha desse ano do Palmeiras uma campanha de maior pressão, e eu vou um pouco mais além. A paciência que se tem com o Abel, até pelos títulos que ele conquistou no Palmeiras, ela diminui para essa temporada? O Palmeiras está mais pressionado? Está pressionado. Não ganhou, né, dos campeonatos do ano passado, né? Chegou, mas não ganhou. Então fica difícil de trabalhar. Tirando isso aí um pouquinho com o Reinaldo falou, eu vivi uma experiência boa em 97, quando eu saí do Corinthians para o América Mineiro. Porque o América fez o quê? Contratou 5 jogadores, eu, Pintado, Boiadeiro, quem mais foi? O Ronaldo Luiz, jogou no... Foram 5, 6 jogadores e mesclou com a garotada que vinha do Sub-20, os moleques. E mesclou. E deu... Nós somos campeões, né, na época 97. Eu fui artilheiro da Série B, já com 30 anos, fiz uma boa campanha lá. Então, acho que isso que é fundamental, né? Mesclar a categoria de base com esse jogador experiente. E fez uma... Nós fizemos um campeonato excelente, perdemos 2 partidas no campeonato. A mescla é fundamental. Ô, Garrafa, sabe o que acontece? Veja bem, o Flamengo não só é o melhor time da Sul-América, como sabe contratar. Gasta muito, mas gasta no que resolve. Gasta certo. É o que eu tô falando. Então, a pressão no Palmeiras sempre existirá. Agora, esse ano, eles têm que focar no quê? Na precisão em contratar certo. Porque até um jogador... O problema são 2. Contrata o jogador meia-boca, só que esse jogador meia-boca, ele custa caro. Como o Atlético está mais de 400 milhões de jogador meia-boca. Pelo amor de Deus, não dá. Aí fica para trás. O Flamengo não. O Flamengo, no passado, aquilo que eu te falei. O Flamengo, no passado, o Jorginho, o Alexandre e o Danilo, eles vieram pro Flamengo só pelo salário. O Flamengo não gastou nada. E há quem diga que o Jorginho foi oferecido ao Palmeiras e o Palmeiras... Para você ter uma ideia, como o Flamengo... Entendeu que era um outro perfil de contratação. Se não bastasse o Flamengo saber contratar, Carrascal, pô. O Carrascal estava no banco ano passado. Mesmo assim, no final, depois pegou titular e joga muita bola. E é titular da seleção colombiana. Quer dizer, então são jogadores de nível que o Flamengo contrata e contrata acertadamente. Agora o Palmeiras tem que fazer isso, ser preciso nas contratações. Ô Alex, você que conhece profundamente o Palmeiras, a pergunta é objetiva a você. O Abel Ferreira suportaria mais uma temporada como a passada no Palmeiras? Suportaria uma nova temporada? Seria uma calmaria em dezembro, caso o Palmeiras tivesse chegado às finais, brigado por títulos, mas não conquistado nada? Ou a pressão é, esse ano tem sim a obrigação, pela estrutura, pelo investimento que tem, de se conquistar? O Abel tem a obrigação, ele consegue passar esse ano ileso, como passou o ano passado, sem nenhum título? Acho muito difícil o Abel continuar no Palmeiras para o ano que vem, caso ele não conquiste nenhum campeonato esse ano. Aquele crédito que ele adquiriu, ganhando 10 títulos em 3 anos, e foi um início fantástico, histórico, que o fez, inclusive, ser considerado por muitos como o maior treinador da história do Palmeiras, né? Só que nos últimos 2 anos ele não ganhou nenhum. Né? Por isso que ele falou daquela pulverização de títulos que ele preferiria. Porque, de fato, ele foi campeão 10 vezes em 3 anos, mas em 2 anos não ganhou nenhuma vez.
Então, o que explica isso? Né? O trabalho dele piorou? Os jogadores são piores? As contratações, sim, são piores. A gente viu isso ano passado. Acabei de falar aqui, o Palmeiras gastou muito dinheiro em jogador que não resolve e não resolveu. Né? Giai, Kelvin, Jefté, Mikael, Facundo, Sousa, Emiliano, e já está começando a perceber, inclusive mandando embora esses jogadores. O Aníbal já foi, o Mikael já foi, o Facundo está indo. Então, é assim que funciona o futebol. Se você ficar escorado nos louros das vitórias do passado, não te dão garantia de permanecer para sempre. E o torcedor do Palmeiras é exigente. Se esse ano não ganhar, eu duvido que ele fique para o ano que vem. E dando sequência de informações aqui, família Palmeiras, vamos dar uma olhada aqui na Gazeta de São Paulo, onde eles publicaram a seguinte informação. Portal Esportivo crava que John Arias está acertado com o Palmeiras. The Football garantiu que o atacante colombiano que joga na Inglaterra está próximo de ser um novo reforço do Verdão. O jornalista Wilson de Isola, do portal The Football, publicou neste sábado que o atacante colombiano John Arias já acertou as cláusulas contratuais da transferência para o Palmeiras. A informação indica que o clube pagará ao inglês Wolverhampton 14 milhões de euros, cerca de 87 milhões de reais, para contratar o jogador. Ainda de acordo com o portal, a dívida será quitada em 3 parcelas: 8 milhões de euros de imediato, 3 milhões de euros em abril e 3 milhões de euros em junho, quando acaba a temporada na Europa. Uma outra cláusula do contrato que não está na matéria, mas teria sido apurada com uma fonte, daria 20% do valor ao clube inglês de uma futura negociação do colombiano, caso o negócio ultrapassasse os 14 milhões de euros. O contrato de Arias seria válido por 5 temporadas, com um salário de 1,3 milhão. O anúncio oficial estaria programado para a próxima semana. Quando foi vendido ao clube inglês pelo Fluminense, porém, o tricolor carioca teria imposto uma cláusula de que, em caso de retorno ao Brasil, teria prioridade para a contratação de Arias. Na prática, contudo, a vontade do jogador costuma prevalecer nestes casos. Abel faz mistério. Na última quarta-feira, após a vitória contra o Santos na Arena Barueri pelo Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira foi questionado durante a entrevista coletiva se prefere a contratação de John Arias ou do argentino Thiago Almada para a disputa dos próximos campeonatos. O treinador fez mistérios e disse: boa pergunta, mas vai ficar sem resposta, tá bem? Vocês têm todo o direito de perguntar o que querem, reconheço isso. Mas às vezes eu quero responder todas as perguntas com o coração e tenho que responder mais com a cabeça, respondeu o Abel. Bom, essas foram as informações de hoje. Vocês viram a informação do jornalista aí trazendo, cravando John Arias no Verdão, que está apenas por detalhes. Também o pessoal do Meu Grau também falando bastante. Também o Miller também, o Alex Miller também, o outro Miller, né? Trazendo informação aí na HD Esportiva sobre a repercussão sobre isso, sobre o perfil de contratação do Verdão, que essa temporada aparentemente vai procurar gastar com mais eficácia, né? A gente teve alguns casos recentes aí, do Facundo, enfim, do Sousa, que foram bastante criticados na temporada passada, e o Facundo é um deles que até já foi embora do Palmeiras. Então, nessa temporada, o Palmeiras vai ter que contratar com assertividade, e as informações são as seguintes: John Arias está muito próximo do Verdão, apenas detalhes aí para confirmar o atleta, e essa cláusula aí que o Meu Grau destacou é do Fluminense. O Palmeiras, na verdade, o Fluminense teria que cobrir ela, né, para trazer o atleta, se ele tem a preferência, mas enfim, vai ser muito difícil, que os valores são altos, e talvez nesse momento o Fluminense também não queira também, né, o atleta, e que tem as questões dos jogadores, né, quem procurou, quem foi atrás, quem quer o atleta realmente é o Verdão neste momento, e eu tenho certeza que ele vai dar preferência para a gente. Se isso se confirmar, seria uma excelente contratação. E ninguém vai ser difícil para o Verdão essa temporada, hein? John Arias quer ir como uma luva ali pela ponta direita, jogando aberto, não pode jogar por dentro. Enfim, uma excelente contratação. Jogador de Copa do Mundo, vai ser aí, vai jogar a Copa do Mundo pela Colômbia. Então, vai ser a cereja do bolo da temporada. E vamos aguardar também a situação do Nino, que também nos últimos dias está sendo muito falado no Verdão, e o Palmeiras pode acertar também outra contratação com os Ursos do Zenit. Mas vamos aguardar. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, deixa aí no comentário a opinião de vocês e até a próxima.